Fala galera! No dia 26 de maio de 1802, Napoleão e Joséphine foram se divertir no Comédia Francesa, um dos mais requintados teatros de Paris. E naquela noite, eles foram assistir um recital, ocupavam o seu camarote, um camarote especialmente reservado para o casal que adorava esse tipo de entretenimento, quando de repente, pela porta do camarote, entra o José Bonaparte de forma esbaforida, extremamente feliz e balançando na mão um documento. O documento em questão tratava-se do Tratado de Amiens, que era um tratado que foi negociado entre a França e a Inglaterra e que trazia de volta finalmente a paz depois de uma década. E muito entusiasmo, compartilhando ali da alegria do seu irmão, imediatamente o Napoleão ordenou que o maestro encerrasse o recital, ou interrompesse o recital. Ele foi até a ponta do seu camarote e anunciou para a plateia o que estava acontecendo. Mostrou ali o tratado em suas mãos e disse: finalmente, meu povo, nós temos paz novamente. E quando ele faz esse pronunciamento, a plateia, de forma delirante, começa a gritar, começa um longo aplauso, depois eles começam a gritar Viva Bonaparte. E esse tratado veio em ótima hora. Fazia parte ali meio que da estratégia do Napoleão para consolidar-se no poder, ou para avançar em direção ao sucesso do golpe que ele havia dado em 1799. De que maneira? Aquele tratado trouxe a paz necessária para ele organizar internamente a França. O que ele fez esculpindo o que chamou de os pilares de granito, que na verdade eram três medidas significativas, que era a concordata, ou seja, a paz com a igreja, o Código Civil, uma série de leis que organizava o cotidiano do cidadão francês, e por fim, o Banco da França, fundamental para organizar a economia. E a soma desses quatro fatores, os três pilares de granito, mais a paz conquistada com o Tratado de Amiens, trouxe ao Napoleão uma enorme popularidade que ia muito além daquele teatro que o aplaudiu de forma delirante. E se valendo ali dessa popularidade, o Napoleão vai dar mais um passo para a consolidação desse poder. Foi quando ele sugeriu que ele deveria ser o cônsul vitalício. E essa sugestão foi uma sugestão muito esperta, porque, consciente das sensibilidades francesas desde a Revolução, ele dialogou com os princípios revolucionários da seguinte forma: ele sugeriu que seu nome fosse indicado para cônsul vitalício, mas que isso fosse feito por meio de um plebiscito, ou seja, uma consulta pública, onde ele fazia uma pergunta para o povo, uma pergunta simples. O povo acha que eu devo ser o cônsul vitalício? Se concorda com isso, responda sim. Do contrário, responda não. E quando o plebiscito foi para as ruas, no dia da eleição, mais da metade da população participou, sendo que o critério para você participar era o sufrágio universal masculino. E ao final, 2.800.000 seres humanos, cidadãos, votaram pelo sim, contra apenas 8.200 pelo não. E por incrível que pareça, quando Napoleão recebeu do seu irmão, Luciano Bonaparte, que era o responsável pela organização daquele plebiscito, que já suscita bastante desconfiança, ele mandou que o irmão fraudasse os números. O irmão não entendeu direito, falou assim: cara, mas você já ganhou sem precisar que se fraude. Ele fala: não, mas eu quero um número que seja indiscutível, acachapante. E aí o número sobe de 2.800.000 para 3.600.000 pessoas que votaram pelo sim. E quando o resultado foi anunciado, uma parte da alta burguesia, que era a principal base de apoio de Napoleão Bonaparte, começou a desconfiar, a achar estranho, até a titubear se eles tinham feito a coisa certa ou não, por uma razão. Muitos daqueles burgueses eram entusiastas da Revolução Francesa. Muitos daqueles burgueses apostavam na queda do Luís XVI por conta dessa centralização exacerbada das monarquias absolutistas. E veja você, eles apostam em Napoleão e ainda assim o Napoleão começa a encaminhar o governo dele por uma centralização. Isso era suficiente para gerar uma desconfiança, mas não o suficiente para se livrar de Napoleão ou derrubar Napoleão.
O momento não era para isso. Muito pelo contrário. Esses caras estavam buscando o que o Napoleão acabou dando, que era a tal estabilidade. E essa estabilidade tinha um valor muito grande para a alta burguesia. Afinal de contas, foram décadas e décadas de desorganização. E essa estabilidade, ao fim e ao cabo, só foi possível graças ao Tratado de Amiens. O Tratado de Amiens foi o start, foi o pontapé inicial, foi quem abriu as portas para o Napoleão fazer essa caminhada política que ele está fazendo. Só que qualquer observador um pouco mais atento, qualquer pessoa que tivesse informações privilegiadas, estava consciente de que aquele tratado, em primeiro lugar, foi assinado e negociado às pressas, não teve uma discussão mais profunda em torno dele. E mais do que isso, para aquele tratado dar certo, você tinha que ter um comprometimento muito grande entre as duas partes. Um comprometimento tanto do lado inglês quanto do lado francês. E qualquer observador mais atento percebia que isso não estava acontecendo. De modo que o Tratado de Amiens, se você colocar numa análise mais fria, mais realista, ele mais parecia uma trégua do que um tratado que consolidaria a paz propriamente dita. E como nós sabemos, uma trégua é apenas um intervalo dentro da guerra. E como nos ensina qualquer manual militar, o mais básico que tenha, diz o seguinte, olha, em tempos de paz, prepare-se para a guerra. E o que você observa nesse curto período em que vigorou o tratado é que os dois lados vão se dedicar a se preparar para quando a guerra voltar. Pelo lado francês, o que vai acontecer? O Napoleão vai mobilizar uma força militar gigantesca que vai concentrar ali no litoral do Canal da Mancha, entre a Normandia e a Antuérpia. E nesse espaço, esses soldados vão se dedicar a reformar os portos, vão fazer exercícios militares nas praias, vão começar a construir balsas que têm como objetivo levar esses soldados para o outro lado do canal. Concomitantemente a isso, o Napoleão vai acionar o seu corpo diplomático para buscar aliados, né? E o primeiro aliado bem sucedido que o Napoleão conquista são os espanhóis. Ele consegue uma aproximação com Carlos IV, uma aproximação que vai ser muito importante para o projeto de Napoleão, porque ele vai somar a sua marinha com a marinha dos espanhóis. E com isso ele pretende se fortalecer para que no futuro ele pudesse atacar diretamente a Inglaterra. E ao mesmo tempo que ele vai preparando isso, ele vai montando ali as suas balsas, ou seja, o cara está focado, ele vai atacar a Inglaterra. Outra parceria que o Napoleão tentou foi com a Rússia do Paulo I, que é um czar bastante curioso, porque o Paulo I, ele, após a Batalha de Marengo, depois do que ele viu ali no norte da Itália, o Paulo I ficou completamente encantado com Napoleão Bonaparte. E principalmente encantado com as modernizações propostas por ele para a França. E ele imaginou fazer o mesmo com a Rússia, que era muito atrasada. E ele queria tocar num ponto que era muito delicado para os russos, que era a questão da servidão. E ao começar a anunciar esse tipo de coisa, o Paulo angariou contra ele uma porção de adversários, de inimigos dentro da nobreza russa, que não queria alterar nada. E esse mesmo Paulo czar, né, esse mesmo cara, flertava com Napoleão. Ora, era o prato cheio, né? Era um czar que queria mudar em pilares tradicionais da Rússia, que estava querendo se aproximar da França. A Inglaterra financiou alguns nobres insatisfeitos e o czar acabou assassinado dentro do seu quarto, a pancadas, a pauladas. Dizem que teve um envolvimento do filho, o Alexandre, que era o herdeiro do trono. E esse assassinato diz muito sobre como a Inglaterra se preparou, né? A Inglaterra, durante todo o período de paz, o que ela mais fez foi infiltrar espiões no território europeu com um duplo objetivo. O primeiro, fomentar as rivalidades contra a França.
tentar convencer aqueles países que o verdadeiro inimigo do continente, como um expoente das ideias revolucionárias que poderiam colocar em risco as diversas monarquias, era Napoleão. E que aquela paz, quando terminasse, eles tinham que fechar com a Inglaterra. Mas havia uma segunda função desses espiões, que era justamente encontrar desafetos do Napoleão que estivessem em disposição para se livrar do cônsul vitalício, da mesma maneira que o czar foi assassinado. E eles não tiveram dificuldade de encontrar quem tivesse disposto a isso. Tanto é que o Napoleão escapou de dezenas de tentativas de assassinato. A mais espetacular de todas aconteceu no Natal, quando no dia 24 de dezembro, depois de um dia estafante de trabalho, o Napoleão decidiu ir ao teatro novamente, ele e Josefine. É curioso que ele nem queria muito ir, né? A Josefine que insistiu um pouco, ele estava cansado. E aí, nessa indecisão, tem um dado que é curioso, porque foi decisivo no desfecho dessa história, é que, como o Napoleão demorou a se decidir, o cocheiro já estava relaxado lá com a família, tomando o seu vinho e curtindo a noite de Natal, quando ele foi chamado. Olha, o Napoleão quer ir para a comédia francesa, quer assistir uma ópera lá. E aí ele preparou a carruagem e foi muito rápido, né? Ele foi em alta velocidade em direção ao teatro, né? Enquanto isso, os terroristas, eles colocaram numa primeira esquina, quando eles saíam do palácio, uma carroça repleta de barris de pólvora, com um dispositivo para explodir assim que o Napoleão passasse. E aí vem o detalhe, como o cocheiro estava doido para voltar para casa, ele foi em alta velocidade. Reza a lenda que a Josefine, preocupada com aquele cocheiro visivelmente alcoolizado em alta velocidade, vira-se para o Napoleão e diz: olha, esse cara está correndo demais. E o Napoleão diz: não, o Napoleão adorava a velocidade. Não, deixa o cara aí, deixa o cara aí. E foi exatamente isso que salvou, porque o explosivo foi colocado na esquina ali, né, da primeira rua, uma esquina que se estreitava quando o Napoleão sai do palácio dele, do Palácio das Tulherias, e por ter passado em alta velocidade, a bomba acaba explodindo e o Napoleão escapa com vida, né? E foi uma bomba, foi uma explosão muito grande, né? Várias pessoas morreram, destruiu uma parte daquela esquina. E o Napoleão ficou louco, né? Para saber quem eram os responsáveis por esse tipo de atentado, né? E quando o Fouché começou a pesquisar, né, a investigar, ele descobre que quem estava envolvido com esses atentados, o grupo mais forte, contrário a Napoleão e disposto a se livrar dele por meio do assassinato desses atentados, o que revela a força de Napoleão nesse momento, né, que quando a única maneira de derrubar um político é matando, significa que esse cara está muito forte. E aí o Fouché investiga e descobre que das maiores lideranças responsáveis por esses movimentos conspiratórios é um duque, é um membro da alta aristocracia, é o sujeito que está aparecendo na tela para vocês, o Duque de Enghien. E esse cara, ele morava em Baden, que é uma cidadezinha autônoma, perto da fronteira. E quando Napoleão soube que ele morava lá, ele dá uma ordem: ó, quero que vocês peguem o Duque de Enghien. E que era um negócio delicado, que para pegar ele, você tinha que atravessar a fronteira, né? E isso significava passar por cima da soberania em tempos de paz. Mas o Napoleão ignorou isso completamente, preparou uma missão cheia de detalhes curiosos, né? Que ataca a casa do Duque de Enghien no meio da madrugada, né? Eles chegaram a colocar borracha no casco dos cavalos para chegar silenciosamente. O sujeito é sequestrado, ele é levado para a França, né? Colocado numa prisão, a prisão de Vincennes. E depois de 5 dias preso, no dia 20 de março, ele é levado a julgamento. E é um julgamento de cartas marcadas, né? E lá pela madrugada do dia 21, que tinha saído o veredito, que a pena seria a pena máxima, os caras abrem a cela do Duque de Enghien, levam ali para os muros de Vincennes, cavam uma cova rasa diante dele, e ele é executado a tiros. E essa execução
ela repercutiu muito, tanto internamente quanto externamente. Internamente, as opiniões se dividiram. Quando você conversava com os soldados, quando você conversava com as pessoas comuns, essas pessoas olhavam isso com indiferença. Eles falavam assim, esse duque atrapalhava os planos de Napoleão. Napoleão fez certo, tinha mais que se livrar mesmo desse cara. E pensar assim tinha até uma certa lógica, porque para aquelas pessoas o Estado estava muito bem, né? Havia emprego, o preço do pão não estava tão alto, ou seja, a vida havia melhorado. E as pessoas associavam essa melhora de vida ao Napoleão Bonaparte. Por isso, se apareceu esse cara aí para se livrar dele, né? Se apareceu esse cara para tentar matá-lo, que estava envolvido como grande líder das conspirações, o Napoleão fez mais do que certo. Mas esse pensamento que ficou circunscrito à maioria do povo não era a totalidade do povo. Quando você ia na alta burguesia, aquele grupo que apoiava Napoleão, esses caras não acharam legal. Esses caras pensaram o seguinte: o que ele fez com o Duque de Enghien o remetia a um dos períodos mais sinistros da história recente francesa, que foi o terror. É como se o Napoleão tivesse sendo associado naquele momento a uma espécie de Robespierre de botas, a cavalo, um Robespierre militarizado. E a alta burguesia não queria a volta do terror. A alta burguesia tinha muito temor disso, não detestava o Robespierre. Só que, ao mesmo tempo, a alta burguesia se perguntava, beleza, cara, é ruim com Napoleão, não é o ideal, mas e sem ele? E se algum desses conspiradores fosse bem sucedido? Se Napoleão fosse morto, o que ia acontecer com a França? Essa França que nós vimos durante uma década se envolver em disputas ferrenhas pelo poder. E essas disputas traziam tudo aquilo que a alta burguesia não queria, que é essa instabilidade. Por sua vez, o próprio Napoleão vai tirar proveito do assassinato do Duque de Enghien. Ele vai argumentar o seguinte, olha, esses atentados, e não foi só o da noite de Natal, foram diversos que a nossa contra-espionagem descobriu, esses atentados eles só vão cessar, só vão parar quando acontecer uma coisa, quando eu me tornar imortal. E aí, quando um aluno do século XXI, da contemporaneidade, ouve um discurso como esse, os atentados só vão cessar quando eu me tornar imortal, pode estar pensando, pô, o cara vai virar um super-herói, um Highlander. Não, não se trata nada disso. Quando ele fala de imortalidade na estrutura política, o Napoleão está estabelecendo um delicado diálogo com um sistema político que vigorou não só na França, mas como em boa parte da Europa por séculos, que é a monarquia. E o que é essa imortalidade? A imortalidade está vinculada à ideia de que o poder é hereditário. E se o poder é hereditário, a única maneira de acabar com um governo, com uma estrutura de governo, é dando um golpe ou fazendo uma revolução. Porque assassinar o cara simplesmente como eles estavam tentando não vai modificar nada. E com esse argumento, o Napoleão aponta para o patamar mais alto, né? Para o ápice da sua carreira política. Ele está apontando para esse poder hereditário. Né? Esse poder hereditário que se assemelha muito à monarquia. Mas aí que está o detalhe. O Napoleão era sagaz demais para se tornar rei, por fundar uma nova dinastia. Ele sabia das sensibilidades do povo francês. E aí, traçando um diálogo não com a monarquia, mas com a Roma da antiguidade, ele sugere, não, rei não, eu quero o título de imperador, que associa a um outro tempo, que não o tempo dos reis, o tempo das monarquias. E mais, para se diferenciar de todo o resto da Europa, ele propõe que ganhe o título de imperador, mas novamente por meio de um plebiscito. E aí a diferença é cabal, cara, porque nas monarquias que circundam a França, a maioria delas justifica o poder ainda pela teoria do direito divino. O cara ocupa aquela cadeira porque ele é um representante de Deus na Terra. Se você tem um plebiscito, se você pergunta, você consulta o povo, quem vai legitimar o papel de imperador é o próprio povo. Ele faz uma inversão muito sagaz. E Napoleão conquista esse cargo, o cargo de imperador. E ali, cara, ele chegou ao ápice. O ápice de sua trajetória quando nós pensamos em Napoleão pelo viés político. Mas se você pensar
naquilo que o senso comum identifica quando nós falamos a palavra Napoleão, a maioria das pessoas sabe que o Napoleão, ele foi imperador, mas escreveu seu nome na história muito mais como um militar. E o apogeu de sua trajetória militar ainda está por chegar. E a gente vai ver isso aí, ó, no próximo vídeo. Um abraço para vocês, galera. Espero que tenham gostado.